Em 1984, o gênero de ficção científica mudaria para sempre com a estreia do Exterminador do Futuro. Hoje vamos conhecer um pouco mais da história dessa franquia e entender o porquê dela ter tantos filmes ruins. Para escrever o primeiro esboço do roteiro, James Cameron queria que a heroína do filme fosse uma mulher, se inspirando em filmes como Alien e principalmente o primeiro filme do Halloween de John Carpenter. E a confiança na sua história era tão grande que o diretor viu uma oportunidade de finalmente alavancar sua carreira em Hollywood e decidiu vender 50% dos direitos para a Handale Film Corporation. E os outros 50% vendeu por apenas $1 para a produtora Gale Anne Hurd. Agora é tudo 50-50. Com a única condição de que ele fosse o diretor do filme. Dessa forma, ao misturar ficção científica, ação e terror de slasher, o filme foi um enorme sucesso e elevou o nome de James Cameron ao estrelato. A partir daí, Cameron se propôs a dirigir somente filmes que ele tivesse controle criativo total, dirigindo em seguida Aliens e O Segredo do Abismo. Os mais atentos podem ter reparado que no final dos créditos você pode ler a seguinte mensagem: agradecimento à obra de Harlan Ellison. Harlan Ellison era um famoso escritor de ficção científica, escrevendo diversos episódios de uma série chamada The Outer Limits, ou A Quinta Dimensão aqui no Brasil. Ele alegou que Cameron se inspirou em 2 episódios dessa série para criar o Exterminador do Futuro. O primeiro episódio que ele cita é Soldier, onde em um futuro distante os humanos passaram a ser treinados apenas para a guerra, e no meio de um campo de batalha, 2 soldados inimigos são enviados ao passado. O protagonista chega na década de 60 desorientado em um beco, sendo preso pela polícia logo em seguida, até que um psiquiatra tenta ajudar esse homem que está supostamente louco, o que acaba lembrando um pouco a trama do Kyle Reese e da Sarah nos 2 filmes. O segundo episódio mencionado por ele é Demon with a Glass Hand, onde novamente temos uma trama de viagem no tempo, em que o homem volta ao passado, mas acaba perdendo a memória. Mais à frente ele descobre que sua mão de vidro é na verdade um computador, ao mesmo tempo que ele está sendo perseguido por extraterrestres que invadiram a Terra no futuro. Particularmente tirando a viagem no tempo e algum detalhe ou outro, os 2 episódios não têm muito a ver com o filme. Mas me diz aqui se você achou parecido. O fato é que depois de uma briga judicial eles tiveram que inserir esse agradecimento. O importante era ter a consciência limpa e eu tenho a consciência limpa. Até o final dos anos 80 não houve nenhum avanço significativo sobre o segundo filme, já que tanto o astro Arnold Schwarzenegger quanto o diretor James Cameron se recusavam a trabalhar novamente com a Handale, devido à falta de pagamento dos lucros do primeiro filme. Mas com a falência da Handale, Schwarzenegger convenceu os donos da Karoko Pictures, Mario Kassar e Andy Vajna, com quem havia trabalhado em O Vingador do Futuro, a comprar os direitos da franquia O Exterminador. Então, por um preço de $17 milhões, finalmente o Exterminador do Futuro 2 chegaria aos cinemas. Só que agora, aproveitando o conceito descartado para o primeiro filme, a ameaça seria o robô de metal líquido T-1000, capaz de assumir formas e criar lâminas com as mãos. Mas no início dos anos 90, criar um T-1000 foi um enorme desafio para a Industrial Light and Magic, já que algo parecido só havia sido feito no filme O Segredo do Abismo, do próprio James Cameron, onde uma cena de 75 segundos demorou 6 meses para ser finalizada. No final, os efeitos foram uma das partes mais elogiadas do filme, rendendo até mesmo o Oscar de melhor efeitos visuais. Diferente do primeiro filme, os efeitos visuais desse segundo sobrevivem até os dias de hoje, sendo ainda bem impressionante depois de mais de 30 anos. Mesmo após o sucesso do Exterminador do Futuro 2, em 1995, a Karoko Pictures, detentora dos direitos da franquia, entrou com o pedido de falência após 2 fracassos de bilheteria. Nesse período, a Fox estava interessada em adquirir os direitos da franquia, e estava combinando com James Cameron para retornar ao cargo de direção. Mas o diretor foi passado para trás pelos seus 2 amigos, Mario Kassar e Andy Vajna, que agora fundaram a C2 Pictures, e sabendo dos planos da Fox, trataram de recomprar logo os direitos da franquia sem avisar ao amigo. Através dessa nova empresa, os 2 deram sinal verde para o Exterminador do Futuro 3. O astro da franquia Arnold Schwarzenegger não queria seguir sem o James Cameron, e tentou por muito tempo convencer o diretor a voltar para esse terceiro filme. Mas apesar de não aceitar o cargo, Cameron aconselhou o ator a aceitar fazer o filme mesmo sem ele, e pegar o máximo de dinheiro que ele conseguisse. E dito e feito, já que o ator ganhou $30 milhões mais as participações no lucro para retornar à franquia. Apesar do filme não ser tão ruim, esse terceiro filme estava bem abaixo dos 2 anteriores, e por isso o filme acabou arrecadando menos do que Exterminador do Futuro 2, mas rendeu o suficiente para dar continuidade na franquia. Sem um 4º filme programado, a C2 Pictures decidiu levar a franquia para a televisão, contando os eventos que teriam acontecido entre o Exterminador do Futuro 2 e 3. Com isso foi lançada a série O Exterminador do Futuro, As Crônicas de Sarah Connor, que foi estrelada pela Lena Headey como Sarah Connor e Thomas Dekker como John Connor, mas acabou sendo cancelada após 2 temporadas pela baixa audiência. Mas entre a primeira e a segunda temporada, a Halcyon Company adquiriu os direitos da franquia e já planejava uma nova trilogia, só que agora é ambientada no futuro. Mas antes preciso da sua ajuda para vencer as máquinas que não divulgam os vídeos do YouTube. Nessa batalha você precisa apenas deixar o seu like e se inscrever no canal para se juntar à resistência, para a gente conseguir vencer de vez a luta contra as máquinas.
Finalmente, o quarto filme sairia do papel, mas agora a ideia era revigorar a franquia, se passando no futuro e mostrando em uma nova trilogia a Guerra contra as Máquinas. Então em 2009 estreou O Exterminador do Futuro: A Salvação, que contava com um grande elenco, tendo Christian Bale, Bryce Dallas Howard, Sam Worthington e Helena Bonham Carter. Particularmente eu ainda gosto do filme, e a temática de guerra pós-apocalíptica é sempre bom de assistir, ainda mais no universo de Exterminador do Futuro, que é algo que os fãs sempre quiseram ver. Mas um dos principais defeitos pra mim é dar o protagonismo pro personagem do Sam Worthington, que não tem carisma nenhum. O fracasso do filme mundialmente fez a Halcyon Company decretar falência, e mais uma vez os direitos da franquia passariam para as mãos de outra empresa. Eu não estou suportando mais. Agora em 2011 os direitos da franquia estavam com a empresa Annapurna Pictures, que planejava também fazer uma nova trilogia do Exterminador do Futuro, só que agora desconsiderando todos os filmes anteriores, fazendo um reboot total da franquia. Com isso, o Exterminador do Futuro Genesis buscou recontar todos os filmes clássicos de maneira diferente. Nesse novo filme, a Skynet, sabendo que os exterminadores do primeiro e do segundo filme falharam, envia um outro exterminador mais pro passado ainda para matar a Sarah Connor criança. Só que alguém também mandou um exterminador para salvá-la. Se esses filmes continuassem, sabe-se lá pra quanto mais eles voltariam no tempo. Hasta la vista, baby Jesus. O único mérito do filme é que finalmente vemos a máquina do tempo. Só que esse deve ser o filme mais genérico da franquia. O filme tenta apelar pra nostalgia nos primeiros minutos e se embola todo no paradoxo da viagem no tempo, além da brilhante ideia de transformar o John Connor em um exterminador. Todos esses erros fizeram o filme ser massacrado pela crítica e pelo público, fazendo essa nova trilogia ser totalmente descartada. Mas pelo menos dessa vez a empresa não faliu. Graças à lei de direitos autorais dos Estados Unidos, os direitos da franquia voltaram para as mãos de James Cameron em 2019. Essa p*** não é mais minha. Que logo se prontificou de produzir um novo filme, mas colocando agora Tim Miller como diretor. Com isso, chegou aos cinemas o filme Exterminador do Futuro: Destino Sombrio, servindo como uma continuação direta do Exterminador do Futuro 2, mas ao mesmo tempo serviria como um reinício da franquia, já que após a morte de John Connor, uma nova líder da resistência havia surgido. Porém, mesmo com a bênção do criador e trazendo a Linda Hamilton de volta, o filme não fez o sucesso esperado, e acabou enterrando a franquia mais uma vez. Não tem como negar que rever a Sarah Connor de volta à ação é bem impactante, ainda mais caçando exterminadores. Mas no final é a mesma história que a maioria dos outros filmes tentou contar. O filme não chega a ser horrível como Gênesis, mas não se destaca em muita coisa. Mesmo após o fracasso de Destino Sombrio, James Cameron parece não ter desistido da franquia ainda. Em um evento de tecnologia em 2023, o diretor comentou que estava escrevendo um novo roteiro de Exterminador do Futuro. Outra vez? Mas antes de finalizar o roteiro, ele quer ver como a inteligência artificial vai evoluir. Então, seguindo esse pensamento, não parece que esse novo roteiro vai ser uma sequência dos dois filmes anteriores. Sem dúvida, Exterminador do Futuro marcou o cinema não só pelas cenas de ação, mas também criou momentos icônicos do cinema. E nesse vídeo aqui ao lado eu comento algumas frases do filme que entraram para a história. Mas antes comenta aqui, qual o pior filme da franquia?